sobre o oceano. Um piloto e seus passageiros veem dois enormes objetos amarelos. Não há explicação alguma. O capitão de outro jato comercial vê um disco inacreditavelmente grande voar debaixo dele e se tornar invisível. Sua dimensão era enorme, era gigantesca. Agora os pilotos vão reviver esses eventos incríveis. Vamos voar na mesma posição e na mesma direção? Na mesma rota. E aquilo que viram está revelado em fitas gravadas. Não sei o que era. Fique longe dos 17 mil. Avistar OVNIs estará tomando proporções épicas? Elas podem vir a ser o registro mais crítico de visões de OVNIs. Este é o caso número 86206. OVNIs gigantes. Ele passou por cima de mim. Caçadores de OVNIs. Em 23 de abril de 2007, perto das 15 horas, um piloto da Orne Airlines faz um voo local sobre o Canal da Mancha. Na distância, de repente, ele avista uma brilhante luz amarela. Imediatamente, ele comunica o que viu ao controle aéreo de Jersey. Ele viu algo gigantesco, que ele avalia ter 1.500 metros de comprimento. Estas são comunicações reais feitas por rádio entre o avião e o controle aéreo. Há alguém voando no meu nível, à minha frente? Não há voos conhecidos à sua frente. Entendido, eu vejo um objeto brilhante alaranjado bem à frente. Uma plataforma muito plana. Eu estou usando binóculos. Inicialmente, Jersey não viu nada, mas depois confirmou o objeto no radar. E também recebe a confirmação do piloto de uma outra linha aérea. Logo depois, um segundo objeto brilhante é avistado pelo primeiro piloto. O objeto é menor do que o primeiro, mas também está a milhares de metros de distância. Eu continuo usando binóculos. Um segundo objeto apareceu atrás do primeiro. Nem o piloto, nem o controlador de tráfego aéreo sabem explicar o que são os colossais objetos. Nem de onde vieram. Estamos na Inglaterra. Os OVNIs avistados não são nada comuns. Não se trata de luzinhas no céu, mas de estranhos objetos enormes em forma de disco, que os pilotos nunca viram antes. Eu mesmo sou piloto e estou curioso para conversar com os outros dois que têm muito mais experiência do que eu. Eles viram alguma coisa que acreditam ser um OVNI. São enormes objetos que dominam a paisagem à volta deles. São maiores do que os aparelhos que pilotam e a proximidade. Pilotos veem os objetos melhor e de mais perto do que qualquer outra testemunha. A visão de OVNIs gigantes foi reportada por vários pilotos e a investigação vai se basear no relato dessas testemunhas-chave. O Dr. Ted Eckworth vai recriar o voo original da Orne sobre o Canal da Mancha com seu piloto e passageiros. Eu estou ansioso para encontrá-los. Nós vamos embarcar no avião deles e ouvir de cada um a história do que eles viram. Pat Uskert vai discutir as descrições físicas dos objetos gigantes com um cientista atmosférico. Eu quero ter uma descrição completa dos objetos para eliminar fenômenos atmosféricos, balões ou qualquer coisa que pudesse estar no céu para confirmar que se trata realmente de OVNIs. E Bill Burns vai analisar as duas testemunhas oculares e seus relatos dos incríveis incidentes. A atividade de piloto é cheia de ciência, de engenharia e de rotina. Aplique toda essa ciência a algo fora do comum, que nunca foi visto antes, e você terá um tema a ser investigado.
O documentarista James Fox vai se juntar à equipe. Ele foi um dos primeiros a falar ao piloto da Orne Airlines depois do que ele viu em 2007. Conheci o capitão Ray Boyer 2 meses após ele ver o objeto. Acho importante recriarmos as etapas do voo para termos a perspectiva dele do que aconteceu. Avistar OVNIs gigantes é raro comparado à maioria das visões, mas não é algo inédito. No ano 2000, uma dona de casa britânica disse que avistou um disco rosa e branco que estimou ter 5 quilômetros de comprimento. Em 1996, numa extensão de 200 quilômetros no território de Yukon, no Canadá, mais de 30 testemunhas confirmaram ter visto um objeto em forma de disco maior do que um campo de futebol. A triangulação de dados revelou que o objeto tinha pelo menos 800 metros de comprimento. E em 1986, o piloto de uma empresa aérea japonesa, viajando entre a Islândia e Anchorage, no Alasca, reportou que objetos seguiam seu 747. 2 objetos eram pequenos, mas o capitão descreveu o terceiro como tendo o dobro do tamanho de um avião comercial. O objeto gigante foi detectado por radares no solo e a Agência Federal de Aviação registrou mais de 60 minutos de dados confirmando a anomalia. Por que OVNIs gigantes parecem perseguir aviões comerciais? O capitão Ray Boyer avistou o objeto em 23 de abril durante o voo 544 da Orne Airlines de Southampton para a ilha de Alderney, uma das pequenas ilhas inglesas do canal. Suas transmissões de rádio mostram um piloto totalmente consciente da raridade da situação e que tentou obter o máximo de informações sobre o objeto. Voo 544, mais alguma informação, por favor? Negativo, voo 544. Há apenas um contato primário que às vezes captamos no radar. Nós sabemos que há algo possivelmente à sua esquerda, a 10 horas, a 5 quilômetros de distância. Contato visual direto bem à frente. Objeto amarelo muito brilhante. Bom, é como um charuto. Sua visão se expande e ele avista um segundo objeto. E ele não é a única pessoa a ver algo. 544 confirmando. Os passageiros estão vendo o objeto à frente mais ou menos a distância de 8 quilômetros. Mas ele não muda de tamanho. Está entre norte e nordoroeste da costa de Alderney. Mas o voo é curto e Boyer logo aterrissa o avião em Alderney com segurança. O controle aéreo da ilha de Jersey alerta vários outros pilotos daquele espaço aéreo sobre o que Boyer viu. Se puderem dar uma boa olhada quando passarem pelo lado de Alderney, temos uma referência do tráfego em direção a Jersey pelo sul. Foram vistos objetos perto de Sark em direção a Alderney, no mesmo nível. Aqui Golf Romeo, entendido. Vamos ficar de olho. Obrigado. Quando passam, ninguém vê nada. Os objetos se foram. Uma vez em terra, o capitão Boyer fez alguns desenhos do que viu e mandou seus registros ao setor de operações. A reação ao evento foi rápida e Bill e Pat esperam que a imediata ação de Boyer leve à revelação de mais informações. Me diga, por que resolveu falar? É a lei, é o que temos que fazer. Pelo sistema britânico, se você vira um objeto ou outro avião que não deveria estar onde está, você tem que reportar. Então este é um relatório normal que os pilotos devem mandar quando virem um OVNI e isso é uma obrigação? Não é necessariamente para OVNIs, é para qualquer coisa fora do comum no espaço aéreo. Pode ser outro avião que não deveria estar ali, que pode não ter sido apanhado pelo radar. Quem o vir deve reportá-lo, é a regra. Segundo as autoridades da Agência de Aviação Civil Britânica, abre aspas, define-se como um incidente a ser reportado qualquer que ameace ou que, se não corrigido, possa ameaçar um avião, seus ocupantes ou qualquer outra pessoa. Qual é a atitude padrão de um piloto quando vê algo no espaço aéreo?
No espaço aéreo britânico, nós reportamos. No espaço aéreo americano, eu entendo que há organismos locais que não querem que se fale do assunto e dizem que alguns pilotos foram ameaçados. Se falassem, seriam despedidos. Apesar de não ridicularizado nem ameaçado, o relato de Boyer despertou pouco interesse. O governo britânico declara que o incidente não merece maiores investigações. Os militares britânicos não deram resposta, apesar de terem emitido poucos dias depois uma declaração dizendo que o que foi avistado não ameaçava o espaço aéreo britânico e que eles não investigariam. Talvez os franceses quisessem investigar. Os franceses disseram que se os militares britânicos quisessem investigar, que investigassem o assunto, mas ninguém esclareceu nada. Alderney, Jersey e ilhas vizinhas são dependentes da Inglaterra, mas estão muito próximas do espaço aéreo francês. Boyer achou surpreendente nenhum dos dois países se interessar pelo evento, apesar das confirmações por radar e dos áudios de um segundo piloto, este das linhas aéreas Blue Island. Jersey, Blue Island 832. O controle nos pediu para ficarmos de olho em qualquer objeto. Estou vendo um nesse momento. Há alguma coisa na posição 8 horas que se parece com a descrição. Entendido, Blue Island 832. A que distância estima o objeto? Estamos à mesma distância dele do que de Alderney. Conversou com esse piloto? Eu conversei sim, mas infelizmente a empresa dele não quer que ele fale nada. E ele também não quer aparecer. E o que é que ele contou para você? Ele contou que viu o objeto a 30 quilômetros de distância e descreveu o objeto da mesma forma que eu descrevi. Provavelmente, esta é uma das melhores, mais confirmadas e mais críveis visões de OVNIs que temos. Principalmente porque Ray Boyer tomou o cuidado de assegurar que houvesse outras testemunhas com ele que vissem o objeto. O piloto da Blue Island continua em silêncio. Uma testemunha-chave que não quer ou não pode discutir o que viu. Mas outras testemunhas a bordo do voo 544 da Orne se dispuseram a comentar o estranho evento que testemunharam sobre o Canal da Mancha. Junto com o capitão Boyer, eles estão para reviver o voo de 23 de abril de 2007. E outro elemento mostra que tamanho não é a única característica surpreendente desses objetos. Ficou transparente e desapareceu. Ele se desmaterializou. Em 23 de abril de 2007, um piloto da Orne Airlines e seus passageiros dizem ter visto 2 gigantescos objetos amarelo-alaranjados em um voo de rotina sobre o Canal da Mancha. O piloto, capitão Ray Boyer, disse que os objetos tinham mais de 1,5 km de comprimento, talvez mais. Bad e o cineasta de documentários James Fox estão preparando um voo no mesmo avião e na mesma rota de 2007. Ele tinha de seguir um plano de voo. Estava em comunicação com o controle de tráfego aéreo e estava voando por instrumentos, seguindo regras que devem ser rigorosamente seguidas. Pode descrever os parâmetros do voo? Claro. É um avião trimotor de 18 passageiros. Vamos nos dirigir para sul-sudoeste, inicialmente a 600 metros. E vamos voar na mesma posição e na mesma direção? Exatamente, na mesma rota e altitude e em condições de tempo similares. Na mesma viagem, seguirão Kate e John Russell, 2 passageiros do voo de 23 de abril. Eles também viram o gigantesco objeto amarelo-alaranjado no céu. O avião é um trimotor da Brit Norman, um avião de baixa autonomia usado para voos de curta distância. Ele tem 16 metros de comprimento. Os supostos OVNIs foram descritos como tendo 1.500 metros de comprimento, quase 100 vezes o tamanho deste avião. Eram quase 3 da tarde. Tinha boa visibilidade, parecida com a de hoje. Estávamos a 1.200 metros quando eu vi o objeto. Primeiro foi um objeto e depois eu vi claramente mais outro objeto e com
as ilhas ao fundo. Foi quando eu peguei os binóculos e eu dei uma boa olhada. Eu vi perfeitamente o formato de um objeto com ponta, amarelo muito brilhante, com uma área escura a 2/3 do corpo da esquerda para a direita. Os dois objetos eram luminosos, uma incrível quantidade de luz. Eles eram muito brilhantes, eram difíceis de se olhar. O senhor viu os dois objetos ao mesmo tempo? Não, no começo eu vi só um e depois, pouco abaixo, o segundo objeto entrou no meu campo de visão. De que tamanho? Alguma ideia? Acho que 1.500 metros no mínimo. O capitão Boyer descreve os dois objetos como sendo 15 vezes mais compridos do que largos, com aparência levemente elíptica. Os objetos também estão ligeiramente inclinados. O sol estava visível ao mesmo tempo? A camada de nuvens acima ainda encobria. Teria sido bom se houvesse sol, porque poderia haver uma sombra projetada no mar, e isso nos teria dado a exata posição e tamanho relativo do objeto. Mas não havia sol e isso foi uma pena. Mas enquanto o objeto permanece à vista, os passageiros são avisados de que algo se passa. E os passageiros, eles tomaram conhecimento do objeto? Sim, quando eu estava olhando com os binóculos, o senhor sentado atrás de mim dizia: O que é aquilo? Ele viu o objeto. Quem estava atrás dele não podia ver muito bem, porque ele estava na frente, mas um casal da fila 4, John e Kate Russell, também viu o objeto. John e Kate Russell voam frequentemente com a Orne, fazendo o trajeto entre Southampton e sua casa em Alderney. Eles voaram com o capitão Boyer em inúmeras ocasiões e nunca o viram reagir como aquele dia. Ray começou se endireitando na poltrona enquanto olhava para fora em frente. Sabe, quando um piloto se agita, você se pergunta o que está vendo. Depois ele sacou os binóculos e isso também me impressionou porque ele conhecia a rota. Ray abaixou o nariz do avião enquanto estava apontando algo para a pessoa sentada atrás dele. Então, também olhei e vi uma luz brilhante, assim, adiante. E outra luz mais longe, mas menor. Achei que a segunda luz parecia estar sobre a ilha. Kate, minha mulher, estava sentada onde você está e chamou minha atenção para o que estavam olhando. Um par de luzes alaranjadas abaixo do avião, do lado direito. Eu me inclinei para ver melhor e nessa hora havia uma luz só, bem amarela, quase como se fosse uma bola de futebol americano. John e Kate logo descartaram a hipótese de as luzes serem meros reflexos. Íamos para o sul e o sol estava atrás de nós e fazia reflexo, sim, mas estávamos a 220 km por hora e, portanto, o ângulo muda o tempo todo, mas a luz era constante. Quer dizer então que não poderia ser um reflexo? Não, não poderia. Se o reflexo do sol fosse a causa, a alta velocidade do avião, com o tempo, teria feito a aparência da luz mudar. Mas, segundo John e Kate, isso não aconteceu. Eles viram os objetos durante 3 a 4 minutos e o capitão Boyer os estava observando havia 15 minutos. A preocupação aumentou à medida que se aproximavam dos objetos. Quando viam os dois objetos, pensaram o quê? Tiveram medo? Os objetos estavam aumentando, ficando grandes. E eu não queria me aproximar mais com os passageiros. Estávamos chegando perto, mas nesse ponto, a cerca de 40 quilômetros de distância, eu senti uma certa trepidação com a proximidade. Se as luzes se moviam em nossa direção, eu não sei. Nessa hora, o radar disse que não estava vendo nada, mas eu estava vendo. E eram objetos bem grandes. Se tivesse decidido vir para cima de nós, teria sido assustador. Nessa hora, eu só pensei em aterrissar e pronto.
O avião desce rapidamente e o capitão Boyer aterrissa normalmente em segurança, mas perde os objetos de vista. Nas extraordinárias circunstâncias, os passageiros elogiaram muito as reações do capitão Boyer durante a situação. Ele não é homem de ficar confuso. Sempre que vamos com Ray, sabemos que estamos em boas mãos. Ele registrou a preocupação que ele sentiu. Realmente significou que o que ele sentiu foi muito anormal. Ao aterrissar, o capitão Boyer imediatamente pede a todos os que viram algo que deixem suas informações. O casal Russell aceitou, mas outros não quiseram se envolver mais. Vocês sentem agora que viram alguma coisa muito fora do comum? Quanto mais o tempo passa, mais vemos que não há explicação satisfatória. Bem, no sentido estrito da palavra, foram objetos voadores não identificados. Como não estavam no mar, tinham de estar voando. E foram não identificados, portanto foram OVNIs, não é? O senhor já é piloto há muito tempo, não é verdade? Há 20 anos. E há quanto tempo voava nessa rota? Eu fazia essa rota havia 8 anos. Então conhece a rota como a palma da sua mão, né? Sim, já foram 2 ou 3 mil viagens. Nossa. É extremamente difícil explicar para as pessoas essa coisa toda. Para mim isso é tudo muito incomum, é sem precedentes. Nunca vi nada assim antes e eu espero nunca mais ver isso na minha vida. Nada parecido com o objeto relatado pelo capitão Boyer ou por John e Kate Russell foi visto desde então. Mas a descrição de um OVNI gigante visto por outro piloto em 1994 guarda semelhanças perturbadoras. Sua dimensão era enorme, era gigantesca. Em abril de 2007, o capitão Ray Boyer e vários passageiros a bordo de um voo da Orient Airlines viram 2 objetos pairando sobre o Canal da Mancha. Estimaram que os objetos mediam no mínimo 1,5 km. OVNIs desse tamanho são raros, mas já foram vistos antes. Em 28 de janeiro de 94, no voo 3532 da Air France, o capitão Jean-Charles Duboc faz a rota de Nice para Londres. Seu avião está perto de Paris, voando a 12 mil metros. Esse espaço aéreo costuma ser congestionado, mas hoje ele verá uma aeronave além das costumeiras. Vamos ver o capitão aposentado da Air France, Jean-Charles Duboc, que viu um objeto sobre Paris em 1994. Uma das mais incríveis histórias da ufologia. O tempo estava muito bonito, estávamos nos aproximando de Paris e o comissário de bordo, que estava na cabine de comando, disse que era um balão. Então o comissário foi o primeiro a ver o balão meteorológico. Foi. E o copiloto disse que havia algo ali. Exatamente. E foi isso que chamou sua atenção? É isso mesmo. Estava à nossa esquerda e nós então olhamos para o objeto durante 1 ou 2 minutos. O comissário do capitão Duboc e seu copiloto acharam inicialmente que se tratava de um balão meteorológico, mas logo mudaram de ideia. O objeto era grande demais. E estava mais ou menos na mesma altitude em que vocês estavam? Estava abaixo de nós. Sim. Abaixo? Sim. Quanto abaixo, mais ou menos? Talvez 1.500 metros. Estávamos a 12 mil metros e ele estava a 10.500. Foi muito surpreendente. Sua dimensão era enorme, era gigantesca, porque estávamos a 40 quilômetros de distância e nessa distância não se pode enxergar um avião. Quando percebeu que não era um avião?
Todos nós imediatamente vimos que não era um avião, porque aquilo que nós estávamos vendo era diferente de um avião ou de um balão, era absolutamente fora do normal. O objeto se movia em direção deles quando perceberam algo chocante. Eles estavam olhando para algo que parecia um grande disco voador. Eu acho incrível o que o capitão viu. Ele é um piloto treinado, estava com outras 2 pessoas quando viu um objeto de 300 metros de diâmetro em forma de disco, em plena luz do dia. Não me parece uma aeronave convencional. O objeto tinha uma cor avermelhada. Era muito curioso e parecia que ele estava numa névoa. O capitão Duboc disse que o disco não tinha contornos bem definidos. Parecia estar numa névoa. E enquanto observava, o objeto pareceu se inclinar a 45 graus. Ele estimou seu tamanho entre 250 e 300 metros, ou mais de 6 vezes o tamanho de seu próprio avião a jato. Mas o que houve depois foi ainda mais surpreendente. Depois de 1 minuto, ele ficou transparente e desapareceu. Ele desapareceu rapidamente ou ficou transparente pouco a pouco? Ele ficou transparente aos poucos. Ele se desmaterializou. Quando o objeto pareceu desaparecer, o capitão Duboc, seu piloto e seu comissário de bordo perceberam que estavam vendo algo extraordinário. Os 2 detalhes surpreendentes para mim são o tamanho enorme do objeto, muito maior do que o tamanho do avião deles, e depois o objeto pareceu se desmaterializar à frente deles. O que vocês diziam na cabine de comando e no avião? Sim, esse era o comentário de que não é possível construir uma aeronave tão grande assim, que fosse capaz de desaparecer assim e que tivesse características tão malucas com essa cor e essa aparência. Não podemos fazer isso. O capitão Duboc imediatamente entrou em contato pelo rádio com o controle aéreo de Reims, no norte da França. O objeto é confirmado no radar pelo CODA, Centro Operacional de Defesa Aérea. O radar registrou sua presença por quase 1 minuto, atravessando a rota do voo do capitão Duboc e seu desaparecimento. Apesar do detalhe surpreendente, o capitão Duboc ficou em silêncio sobre o que viu durante 3 anos. Nem o copiloto nem o comissário relataram nada. Mas em 1997, ele finalmente apresentou sua história. 2 anos depois, o caso constou do chamado relatório Cometa, um documento de 1999 emitido por um organismo independente de pesquisa sobre defesa e mandado ao governo francês. O relatório cita casos bem documentados de OVNIs como o do capitão Duboc, para ressaltar o ponto de que OVNIs devem ser tratados com seriedade, como questão de segurança nacional. Você ficou impressionado com a conclusão do relatório Cometa? É um problema militar a ser tratado como tal? Sim. Olha, eu fiquei impressionado, porque eu percebi que foi algo inimaginável. Foi uma coisa muito louca. Nós não podemos imaginar aquela tecnologia. Essa é a mensagem do próprio relatório, não é? Sim. O relatório basicamente diz que não podemos continuar a ignorar a hipótese extraterrestre. Exato. O relatório conclui, abre aspas, os estudos demonstram a realidade quase inquestionável de objetos voadores completamente desconhecidos, que devem ser submetidos a investigações minuciosas, indispensáveis e ao desenvolvimento de hipóteses possíveis. O que se retém da conversa com o capitão Duboc são suas impressões sobre as dimensões do objeto que claramente não eram as de um avião. E o capitão Duboc continuou a pesquisar o assunto para entender o que os OVNIs são e por que estão aqui. O que são esses objetos gigantes vistos pelos pilotos? Outra visão recente feita por 2 caças F-15 da Força Aérea Americana foi gravada e levanta uma teoria inteiramente nova. Não sei o que era. Fique longe dos 17 mil.
2 pilotos dizem que tiveram um encontro recente com OVNIs colossais. Os 2 relatos vêm de pilotos muito experimentados e ambos foram corroborados por radar e outras testemunhas. Mas agora, uma terceira visão levanta uma nova teoria. Poderiam os OVNIs gigantes abrigar objetos menores? A equipe vai para o Museu da Ciência e da Indústria em Manchester. Vamos falar com o pesquisador de OVNIs, Philip Mantle, para falar sobre um caso que ele investigou envolvendo 2 F-15 que se puseram a investigar um OVNI. Em 12 de janeiro de 2007, 3 meses antes do capitão Boyer ver os 2 objetos gigantes, é feita uma solicitação a 2 F-15 da Força Aérea Americana, alocados à base inglesa de Aken Heath, interceptar algo detectado pelo radar. Mas esse objeto não é gigante. Seu tamanho, na verdade, é bastante pequeno. Seguem radiotransmissões reais feitas em voo. Olha, eu não tô brincando. Vi algo no radar. Eu vi alguma coisa ali. As investigações de Phil Mantle e de outros pesquisadores britânicos saíram na revista UFO Data. O áudio foi mandado por entusiastas da aviação, que captaram as transmissões com rastreadores. Sabemos de onde vieram, conhecemos o código de transmissão dos 2 aviões, sabemos em que data o incidente ocorreu e o Ministério da Defesa investigou tudo a fundo. O áudio é genuíno. Phil e seus companheiros receberam a seguinte resposta oficial do Ministério da Defesa. Abre aspas. Entendo que 2 aviões da Força Aérea Americana localizaram um objeto em seu radar de bordo. Mas o Ministério não investiga, nem quer encontrar explicações para os 200 a 300 relatos sobre OVNIs, que recebe todos os anos. Não negam que aconteceu alguma coisa, mas na análise deles há uma explicação, foi um balão meteorológico. Para averiguar essa afirmação, Phil e seus colegas contataram o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido e perguntaram sobre a possibilidade de haver um balão meteorológico na área do Mar do Norte, onde os F-15 voavam. Responderam que não havia balões na área. Por enquanto, com o Ministério da Defesa alegando se tratar de um balão e com os pilotos mantidos no anonimato, as transmissões de áudio são a única evidência. Senhores, isto é empolgante. Estas são gravações originais da interação entre 2 pilotos de F-15 e um objeto. Eu vi alguma coisa no radar. Eu vi uma coisa ali, parecia... Não parecia um pássaro. Não estou brincando, parecia uma pedra. Primeiro há um sinal no radar. Ele diz que a coisa parece uma pedra. Eu não sei o que era, mas basicamente... Fique de olho, tente ficar longe dos 17 mil. Eu não sei o que era. Vou usar o meu radar para ver se o objeto aparece de novo. Eu vi 2 vezes. Obviamente, o que temos aqui é algo desconhecido e não identificado. Nem visualmente os pilotos imaginam que seja. A maioria dos contatos com OVNIs a curta distância os descreve como sendo do tamanho de aeronaves feitas pelo homem, e os objetos vistos recentemente pelos pilotos são gigantescos. Mas este objeto é incrivelmente pequeno, descrito como uma pedra. Apesar disso, pela descrição do piloto, parece estar sendo controlado. Passou por cima de mim. Confirma que o objeto parece estacionário? Primeiro ele passou a 17, depois a 17,7. Não está caindo. Agora, inexplicavelmente, o objeto pareceu subir. Não só é um objeto que eles não conseguem identificar, como é um objeto que está fazendo manobras, parece. E eles não dizem que manobras são essas. Ah, sim, exatamente. Mas vocês repararam que a calma dos pilotos é incrível. Eles não parecem empolgados, só estão contando o que vem. Eu vou tentar dar uma olhada. Pode me seguir se puder. Captei o objeto a 5.200 metros, 13 quilômetros à frente. 4 quilômetros na minha frente agora. 5.200 metros, visual agora. Vou voar por baixo de você.
O segundo piloto está atrás dele. Não podendo ir mais devagar, ele vai descer 600 metros para passar por baixo. Eu fico até arrepiado quando ele fala assim. Eu imagino os aviões voando em alta velocidade e daí aparece um objeto estranho que parece uma rocha para eles. São 2 pilotos, 2 imagens de radar, 2 pessoas dizendo que não sabem o que é o objeto. Após uma última passada, os 2 pilotos perdem o objeto de vista. Eu vou dar outra volta. Não sei se vamos revê-lo. Você viu algo? Negativo. Não há mais nenhuma evidência do evento, e muitas solicitações de informações feitas por Phil continuam pendentes. Também é interessante ver como o Ministério da Defesa ignorou o assunto, dizendo que não investiga OVNIs que não constituam ameaça. Por quê? O objeto está em espaço aéreo de segurança. Essas gravações podem vir a ser o registro mais crítico de visões de OVNIs de toda a ufologia britânica. E o relato dos F-15 tem similaridades impressionantes com outro encontro de um piloto. Em seu relato do que viu em 1986, o piloto de uma empresa aérea japonesa se referiu a 2 objetos menores que acompanhavam um terceiro, este gigantesco. Ele chamou o objeto maior de nave-mãe, entre aspas, e o teorizou que os 2 objetos menores foram mandados por ela, do mesmo modo que aeronaves de porta-aviões são usados por militares. Pode ser que OVNIs menores, como os vistos pelos pilotos dos F-15, venham de OVNIs maiores, como os vistos por Ray Boyer e Jean-Charles Duboc? Com esse novo tipo de encontro surgem teorias e novos debates. Seriam estranhos fenômenos atmosféricos os responsáveis? Ou as evidências sugerem outra coisa? 2 pilotos verem o mesmo reflexo ou a mesma imagem ao mesmo tempo é muito improvável. OVNIs gigantes deixaram perplexos pilotos e testemunhas que viram os colossais objetos. Mas alguns cientistas acreditam que certas condições atmosféricas sejam uma explicação. Ted e Pat vão até a Universidade de Manchester para entender essa teoria. Vamos ver o Dr. Grant Allen, perito em ciência atmosférica. Vamos dar uma olhada em algumas explicações possíveis para os casos. Há muitos fenômenos atmosféricos que podem ser confundidos com OVNIs. A atmosfera pode fazer muitos truques. Um desses fenômenos são as nuvens lenticulares. Essas nuvens frequentemente parecem lentes ou discos, uma das formas mais comumente reportadas de OVNIs. Nuvens lenticulares são especiais porque são estacionárias, não se movem como a maioria das nuvens que nós vemos no céu e também são muito planas. As nuvens se formam quando ventos fortes passam por uma elevação, uma colina ou uma montanha. Quando o ar sobe, a água que ele carrega se condensa e forma uma nuvem com topo e laterais pouco nítidos. Sua aparência é tipicamente grande. As nuvens podem se estender por vários quilômetros e parecem muito estranhas em comparação com outras nuvens que a cercam. Então, para formar uma nuvem lenticular, é necessária uma formação topográfica para que o ar suba para a atmosfera? Certo, é preciso haver uma nuvem relativamente alta e é essencial haver ventos em alta velocidade. E, por acaso, isso pode acontecer sobre o Canal da Mancha? Bem, há ventos velozes, mas há poucas ilhas. Não espere muitas nuvens lenticulares sobre o canal. Não só o Canal da Mancha é um local improvável para esse tipo de nuvem, como elas são quase que exclusivamente encontradas a altitudes de 6 a 12 mil metros. O que Ray Boyer viu foi a apenas 1.200 metros, e o que Jean-Charles Duboc viu perto de Paris, apesar de estar na altitude certa, foi um objeto que se inclinava. Nuvens lenticulares se movem pouquíssimo pelo céu, e esse tipo de nuvens nunca é detectado por radares. Poderia ser um parélio? O parélio é um fenômeno relacionado a cristais de gelo na atmosfera. E se o Sol estiver baixo, no horizonte, no crepúsculo,
Esses cristais de gelo podem defletir a luz do Sol, e o efeito que isso proporciona é o de formar manchas em toda a área do Sol. Apesar de não guardar semelhança com o disco avermelhado do Capitão Dubois, seriam parelhos brilhantes e amarelos o que o Capitão Boyer viu sobre o Canal da Mancha? Parelhos tipicamente aparecem aos pares e têm a mesma cor amarelo-alaranjada que os objetos do Capitão Boyer. Mas parelhos aparecem principalmente na aurora e no crepúsculo no horizonte. Ray Boyer viu os objetos às 3 da tarde. Parelhos são muito raros e impressionam por causa disso mesmo. Muitas pessoas percebem na hora que é uma mancha de luz e não algo sólido. O Dr. Allen tem sua própria teoria quanto ao que Ray Boyer viu. Analisando bem os dados, notamos evidências de que houve uma fortíssima inversão térmica na atmosfera. A temperatura decresce com a altura na atmosfera. Uma inversão de temperatura se dá quando a temperatura aumenta com a altura. Quando isso acontece, a camada invertida pode funcionar como espelho, refletindo ou às vezes dobrando a luz ao longo da atmosfera. A inversão não só pode criar objetos brilhantes, como os descritos pelo Capitão Boyer, como pode aparecer no radar com a chamada propagação anômala. E a faixa marrom ou cinza que o Capitão Boyer descreve? Isso pode ser explicado por um objeto no caminho dos raios de luz. Se houver uma minúscula nuvem no caminho da luz, ela pareceria ser uma sombra nesse objeto. Mas a ideia da inversão térmica pode ser posta de lado em função de uma análise recente feita por vários pesquisadores atmosféricos que publicaram um relatório completo sobre o que o Capitão Boyer viu em 2008. Segundo a pesquisa feita, abre aspas, a localização aparente do objeto número 1, obtida por triangulação perto de Alderney, foi interceptada pela linha de visão recíproca do Capitão Peterson, de um estranho objeto amarelo em altura e localização similares. Isso significa que se o Capitão Boyer estava vendo um reflexo ou outra ilusão de ótica de seu ponto de vista, seria muito improvável que um segundo piloto visse o mesmo reflexo exatamente no mesmo lugar. Acho que 2 pilotos verem o mesmo reflexo ou a mesma imagem ao mesmo tempo é muito improvável. Isso de alguma maneira influencia a sua resposta? Eu acho essa a explicação mais provável dentre as pouco prováveis. A ciência continua a lutar para dar resposta ao que esses pilotos viram. E as testemunhas continuam categóricas. Os objetos gigantes não são uma ilusão. As pessoas dizem que não podem crer em OVNIs, mas eu acho que não se trata mais de crença. Quer dizer, eu já investiguei os casos, há evidências gravadas dos pilotos, há testemunhas. Independente da crença que as pessoas têm, os pilotos estão vendo OVNIs. Com isso em mente e com o tráfego aéreo só aumentando, eu penso que no decorrer do tempo nós vamos ter cada vez mais e mais relatos. Acho que os relatos vão proliferar. Já são numerosos agora e serão mais numerosos no futuro. Na maioria dos casos, OVNIs são avistados do solo e de muito longe. E este é um novo nível de encontro com OVNIs. O número de encontros com OVNIs está crescendo. Estarão chegando mais perto? Estarão maiores? Ou finalmente estamos vendo melhor o que tem andado em nossos céus desde sempre? Airlines faz um voo local sobre o Canal da Mancha. Na distância, de repente, ele avista uma brilhante luz amarela. Imediatamente ele comunica o que viu ao controle aéreo de Jersey. Ele viu algo gigantesco, que ele avalia ter 1.500 metros de comprimento. Estas são comunicações reais feitas por rádio entre o avião e o controle aéreo.
Alguém voando no meu nível, à minha frente? Não há voos conhecidos à sua frente. Entendido, eu vejo um objeto brilhante alaranjado bem à frente. Uma plataforma muito plana. Eu estou usando binóculos. Inicialmente, Jersey não viu nada, mas depois confirmou o objeto no radar. E também recebe a confirmação do piloto de uma outra linha aérea. Logo depois, um segundo objeto brilhante é avistado pelo primeiro piloto. O objeto é menor do que o primeiro, mas também está a milhares de metros de distância. Eu continuo usando binóculos. Um segundo objeto apareceu atrás do primeiro. Nem o piloto, nem o controlador de tráfego aéreo sabem explicar o que são os colossais objetos. Sobre o oceano. Um piloto e seus passageiros veem dois enormes objetos amarelos. Não há explicação alguma. O capitão de outro jato comercial vê um disco inacreditavelmente grande voar debaixo dele e se tornar invisível. Sua dimensão era enorme, era gigantesca. Agora os pilotos vão reviver esses eventos incríveis. Vamos voar na mesma posição e na mesma direção? Na mesma rota. E aquilo que viram está revelado em fitas gravadas. Não sei o que era. Fique longe dos 17 mil. Avistar OVNIs estará tomando proporções épicas? Elas podem vir a ser o registro mais crítico de visões de OVNIs. Este é o caso número 86206. OVNIs gigantes. Ele passou por cima de mim. Caçadores de OVNIs. Em 23 de abril de 2007, perto das 15 horas, um piloto da Orne maior do que um campo de futebol. A triangulação de dados revelou que o objeto tinha pelo menos 800 metros de comprimento. E em 1986, o piloto de uma empresa aérea japonesa, viajando entre a Islândia e Anchorage, no Alasca, reportou que objetos seguiam seu 747. Dois objetos eram pequenos, mas o capitão descreveu o terceiro como tendo o dobro do tamanho de um avião comercial. O objeto gigante foi detectado por radares no solo e a Agência Federal de Aviação registrou mais de 60 minutos de dados confirmando a anomalia. Por que OVNIs gigantes parecem perseguir aviões comerciais? O capitão Ray Boyer avistou o objeto em 23 de abril durante o voo 544 da Orne Airlines de Southampton para a ilha de Alderney, uma das pequenas ilhas inglesas do canal. Suas transmissões de rádio mostram um piloto totalmente consciente da raridade da situação e que tentou obter o máximo de informações sobre o objeto. Voo 544. Mais alguma informação, por favor? Negativo, voo 544. Há apenas um contato primário que às vezes captamos no radar. Nós sabemos que há algo possivelmente à sua... Nem de onde vieram. Estamos na Inglaterra. Os OVNIs avistados não são nada comuns. Não se trata de luzinhas no céu, mas de estranhos objetos enormes em forma de disco, que os pilotos nunca viram antes. Eu mesmo sou piloto e estou curioso para conversar com os outros dois que têm muito mais experiência do que eu. Eles viram alguma coisa que acreditam ser um OVNI. São enormes objetos que dominam a paisagem à volta deles. São maiores do que os aparelhos que pilotam e a proximidade. Pilotos veem os objetos melhor e de mais perto do que qualquer outra testemunha. A visão de OVNIs gigantes foi reportada por vários pilotos e a investigação vai se basear no relato dessas testemunhas-chave. O Dr. Ted Eckworth vai recriar o voo original da Orne sobre o Canal da Mancha com seu piloto e passageiros.
Eu tô ansioso para encontrá-los. Nós vamos embarcar no avião deles e ouvir de cada um a história do que eles viram. Pat Uskert vai discutir as descrições físicas dos objetos gigantes com um cientista atmosférico. Eu quero ter uma descrição completa dos objetos para eliminar fenômenos atmosféricos, balões ou qualquer coisa que pudesse estar no céu para confirmar que se trata realmente de OVNIs. E Bill Burns vai analisar as duas testemunhas oculares e seus relatos dos incríveis incidentes. A atividade de piloto é cheia de ciência, de engenharia e de rotina. Aplique toda essa ciência a algo fora do comum que nunca foi visto antes e você terá um tema a ser investigado. O documentarista James Fox vai se juntar à equipe. Ele foi um dos primeiros a falar ao piloto da Orient Airlines depois do que ele viu em 2007. Conheci o capitão Ray Boyer 2 meses após ele ver o objeto. Acho importante recriarmos as etapas do voo para termos a perspectiva dele do que aconteceu. Avistar OVNIs gigantes é raro comparado à maioria das visões, mas não é algo inédito. No ano 2000, uma dona de casa britânica disse que avistou um disco rosa e branco que estimou ter 5 quilômetros de comprimento. Em 1996, numa extensão de 200 quilômetros no território de Yukon, no Canadá, mais de 30 testemunhas confirmaram ter visto um objeto em forma de disco